Fala galera, como vocês estão? Tudo bem sexto ano? Todo mundo se cuidando aí em casa? É isso aí. Gente, como que tá aí a produção das atividades que os professores têm enviado para vocês? Dúvidas? É só chamar. Terminou? Só enviar pra gente, tá bom? Gente, na semana passada, uma das atividades que eu enviei para vocês, eu pedi para que vocês fizessem as atividades aí do atletismo, né? Fizesse corridas aí na sua casa e depois vocês iriam descrever quais as sensações, né, que foram sentidas por vocês no momento dessa atividade. Tá? Vocês chegaram a fazer? Se não fizeram, façam tanto a parte prática quanto a parte escrita no caderno. Tá? É importante. Através da atividade da semana passada, será feita a aula dessa semana. Tá? Vocês vão receber aí o conteúdo, né? E assim que receberem, vocês assistam a esse vídeo, assistam inteiro, para eu estar explicando algumas coisas para vocês. Né? A gente vai estar falando de respostas corporais, de respostas que nós chamamos de respostas fisiológicas do nosso corpo diante de um esforço físico. Tá? Professor, o senhor falou muito difícil, o que é isso? Respostas fisiológicas é aquilo que acontece com o nosso corpo quando nós realizamos alguma atividade física. Por exemplo, quando nós vamos jogar, quem gosta aí de jogar futebol, por exemplo, depois de um certo tempo jogando, o corpo vai começar a suar, né? O rosto pode ficar vermelho, que mais? Vai sentir o coração acelerando, né? Vai ficar meio ofegante depois de uma corrida ou depois de algum tempo dançando, por exemplo, enfim, né? Qualquer atividade física. O que isso significa? Significa que o nosso corpo está saindo de um período de descanso, um período de repouso, para um período de atividade física, para um período onde o nosso corpo vai exigir um pouco mais de oxigênio do nosso corpo, vai exigir um pouco mais da própria força, né, que talvez nós ainda não tenhamos desenvolvido, ou a resistência nós não tenhamos desenvolvido ainda para fazer aquela atividade. Tá? Só que essas respostas fisiológicas, elas sempre estarão presentes no nosso corpo. A única diferença é que ela pode demorar um pouco mais ou um pouco menos para aparecer, um pouco mais ou um pouco menos de tempo para aparecer, dependendo do nosso condicionamento físico. Né? Se a gente tiver mais bem treinado, mais bem adaptado, se a gente tiver o costume de fazer aquela atividade ali naquele tempo que a gente estiver exercendo, né? Se a gente já tiver o costume de fazer aquela atividade, né? A gente fizer ela durante um bom tempo, com frequência, né? Essas respostas vão demorar um pouco mais para aparecer. Por quê? Porque o nosso corpo já vai estar mais forte, mais adaptado, mais acostumado, nós teremos mais resistência, né? Ou se a gente estiver começando a fazer uma atividade física, né? Iniciando aí a fazer algum esporte, enfim, essas respostas elas vão aparecer um pouco mais cedo, tá? Até que o nosso corpo tenha desenvolvido um pouco mais de resistência. Tá? A gente vai falar sobre quais são essas mudanças que nós podemos observar no nosso corpo diante de uma atividade física. Tá? Vamos falar um pouco sobre a mudança na frequência respiratória e na frequência cardíaca. Quando a gente corre, por exemplo, depois de um certo tempo a gente vai perceber que o nosso coração está acelerando mais rápido, está batendo mais rápido, né? E a nossa respiração está mais intensa, né? Ou seja, a gente está mais ofegante e a nossa frequência cardíaca está mais acelerada. Tá? O que significa isso? Significa que a partir do momento que a gente começa a correr, nesse caso, os nossos músculos vão precisar de mais alimento, né? Vamos dizer assim, mais oxigênio, né? E mais nutrientes para ele poder trabalhar.
Quem vai levar isso, né, para o nosso corpo é o sangue. Para que o sangue possa ter oxigênio, é necessário que a gente esteja sempre respirando, né? Como a gente está correndo, né, a quantidade de oxigênio que vem através da nossa respiração tem que ser maior, né? Então, nosso pulmão, que vai receber esse oxigênio, precisa trabalhar mais. Por isso, a gente vai ficar mais ofegante, né? Respirar mais. Para que os nossos músculos possam receber esse sangue com oxigênio mais rápido, o nosso coração precisa trabalhar mais rápido. Ele vai bombear mais rápido. E quando o nosso coração trabalha, ele está bombeando mais sangue, certo? Para o nosso corpo. E o sangue vai levar o oxigênio. Então o coração precisa trabalhar mais rápido. Então por isso a gente nota essa frequência cardíaca aí mais acelerada. Se a gente colocar a mão no nosso coração, a gente vai sentir que ele está mais acelerado. Tá? Então essa é a resposta do aumento da frequência respiratória e da frequência cardíaca no momento que a gente está correndo. Tá? Vamos falar um pouco sobre a vermelhidão no rosto, ainda mais quando a pessoa tem um tom de pele mais claro, tá? Que não é o meu caso, tá? Essa vermelhidão no rosto pode se dar por conta de um dia ensolarado, né? Mas de repente a pessoa está fazendo alguma atividade física debaixo de uma cobertura, né? O que justifica esse rosto avermelhado? Quando a gente está em movimento também, o nosso cérebro também vai precisar de oxigenação. Quem vai levar esse oxigênio vai ser o sangue, tá? E aí, quando o sangue for em direção ao cérebro, né, ele vai passar pelos músculos, pelos vasos, né, pelas veias, pelas artérias que estão presentes no nosso rosto, né? Isso vai fazer com que esses vasos venham ficar um pouquinho mais grossos, tá? Eles são fininhos, né? Quando for passando sangue em direção ao nosso cérebro, eles vão ficar um pouquinho mais grossos. E isso vai fazer com que o nosso rosto fique vermelho, né? E nesse mesmo momento, a nossa temperatura corporal ela está aumentando, né? Isso também explica o porquê o nosso rosto vai ficar vermelho, né? A partir do momento que nossa temperatura corporal estiver aumentando, né, o nosso corpo vai ter que criar uma forma de diminuir essa temperatura. Porque se a nossa temperatura subir muito, isso pode fazer mal para a nossa saúde. O nosso corpo ele é inteligente, né? Então ele vai criar uma forma de diminuir essa temperatura. O que ele vai fazer? Ele vai começar a suar, tá bom? Então isso responde, né, o porquê do nosso rosto ficar vermelho, né? É o sangue que está indo em direção ao nosso cérebro e o aumento da temperatura do nosso corpo, tá? E o suor, né, que a gente já acabou falando aqui, né? A partir do momento que a nossa temperatura corporal começar a subir, né, automaticamente nós iremos começar a suar para diminuir a temperatura corporal, tá? Aí tem uma explicação rápida aqui a respeito do suor. O corpo transpira durante e após o exercício para manter nossa temperatura corporal numa faixa saudável, né? Nosso corpo precisa ir de uma temperatura limite, não pode passar daquilo, né? Senão isso pode fazer mal aí para os nossos órgãos, né? E também para o cérebro, né? O calor gerado durante o exercício fará com que a umidade evapore e a transpiração refresca o corpo, certo? Agora vamos falar do pós-exercício, né? Professor, eu fiz uma atividade física ontem, meu corpo está doendo hoje. Por quê? Né? Isso pode ter duas respostas. Primeiro, que o seu corpo talvez não esteja acostumado a fazer a atividade que você fez no dia de ontem e por isso está sentindo essa dor, né? Pode ser que se você repetir semanalmente essa mesma atividade, daqui 2, 3 semanas, né, você não venha mais sentir essa dor, né? E ela pode ser também porque no momento de uma atividade física,
o nosso músculo ele fica com... chama-se de microlesão. É como se fosse alguns machucados, alguns pequenos machucados que é natural que aconteça diante de uma atividade física. A partir do momento que acontece isso no músculo, dele ter esses pequenos machucados, né? Na verdade, quando a gente for realizar a próxima atividade física, ele vai estar mais forte do que antes, tá? O nosso corpo ele vai estar se protegendo, né? Se fortalecendo para uma próxima atividade física. Quando eu não faço nada, quando eu fico em casa, né? Quando eu não participo das aulas de educação física, o nosso corpo entende que ele não precisa fazer nada, então ele pode ficar relaxado, né? Agora, quando eu passo a fazer alguma coisa, o nosso corpo entende que ele vai ser exigido, né? Então ele sabe que dia após dia, atividade após atividade, ele precisa se fortalecer, né? Para uma carga maior, né? Então isso é normal que aconteça. Sentir algumas dores depois de uma atividade, que é isso que significa que o nosso corpo está se fortalecendo para uma próxima atividade, tá? E o próprio corpo vai reparar, né? Vai consertar esses pequenos ferimentos aí que aconteceu no músculo, tá? Após uma atividade física, quando nós nos alimentamos de uma forma adequada, né? Por exemplo, quando a gente come carne, né? A carne ela pode ajudar a construir os nossos músculos, né? Então é importante, depois da gente fazer uma atividade física, não somente a carne, porque a carne ela contém um nutriente chamado proteína, né? Entre outros alimentos, tá? O ovo também tem, né? Enfim, a aula não é sobre alimentação, estou dando somente alguns exemplos, tá? Então ele vai ajudar a construir a nossa musculatura, reparar esses ferimentos e nos deixar mais fortes, tá? Professor, mas o que a gente deve fazer aí para não permitir que essas coisas aconteçam, que o meu coração venha acelerar diante de uma atividade física, o meu rosto vai ficar vermelho? Bom, isso não tem como ser evitado, mas a gente pode prolongar um tempo aí para que isso aconteça durante uma atividade física. E são respostas naturais, ela sempre vai acontecer, tá bom? Não precisa se preocupar. Mas a gente deve ter, sim, alguns cuidados. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma atividade física, a gente vai suar, né? Naquele momento, o nosso corpo está perdendo água. Então, é sempre importante que todos os dias a gente tome água, mesmo quando a gente não for fazer atividade física, né? Durante a atividade e após a atividade física, é bom a gente estar tomando água também, tá? A água vai ajudar também no controle da temperatura do nosso corpo e vai repor essa água que a gente perdeu, tá? Professor, e as dores no corpo? Bom, a partir do momento que a gente tiver o costume de realizar atividades físicas, o nosso corpo vai criar resistência, né? Então, aquilo que fazia o nosso corpo doer hoje, pode ser que daqui 3, 4 semanas já não vai doer mais. É porque o nosso corpo se tornou mais forte, criou mais resistência, tá? Mas pode ser que você chegue em um determinado dia que você vai fazer uma outra atividade física e você sinta dores diferentes, tá? É normal, tá? São outros grupos musculares do seu corpo trabalhando, né? Normal que isso aconteça, tá? Mas, gente, essas respostas aqui, elas sempre estarão presentes, são naturais, tá? Só reforçando aí mais uma vez. Beleza, galera? Bom, é isso. Então, tomar água, é se cuidar, né? É sempre estar fazendo atividade física para o nosso condicionamento físico, nossa resistência está melhorando, né? E essas respostas aí demorar um pouco mais para aparecerem, né? Bom, tem 3 questões aqui para responder, né, baseadas no texto. São perguntas pessoais também. E a atividade número 4, eu vou falar sobre jogo de precisão. Você conhece jogos de precisão? O golfe, que eu falei na semana passada, é um jogo de precisão.
eu vou pedir para você realizar um deles aí na sua casa, tá? Use a sua imaginação, sua criatividade aí, e imagine um jogo de precisão, onde você vai ter que acertar algum objeto, acertar algum alvo, acertar um buraco, tá? Com uma bola ou outro material, enfim. Use a sua criatividade, sua imaginação, e depois você vai escrever em seu caderno o que você fez, os materiais que você utilizou. Se quiser mandar uma foto para mim também, ou um vídeo mostrando a atividade, vai ser legal, junto com a sua família. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus e se cuidem.